Dos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é da mais profunda qualidade teológica, é a Santíssima Trindade, é o nosso Deus, e Deus para nós é tudo. Nosso Deus, além de nos conceder a generosidade de seu amor, Ele também nos mostra o caminho que nós devemos percorrer para dilatar os nossos corações e permitir que o seu amor povoe todo o nosso ser, toda a nossa vida. Um Deus em três pessoas, realmente distintas, com os seus atributos próprios, mas a mesma natureza divina, igual majestade, um só e verdadeiro Deus. Mistério de que três pessoas possam se constituir um único Deus. O Pai, que é a origem, o Criador de tudo, está voltado desde toda a eternidade para o Filho e envia o Filho para resgatar a humanidade. Não só o fez uma vez na história, mas o realiza em todo momento, a cada instante. Deus Pai, com o seu olhar voltado para o Divino Filho, o envia na missão redentora. O Filho, por sua vez, está permanentemente, desde toda a eternidade, voltado para o Pai, pronto para cumprir os seus desígnios, colocando como critério da sua missão a vontade do Pai. Uma unidade tão profunda, tão intensa, que da qual decorre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de amor. Se nós observarmos bem, todas as orações da Santa Missa, antífonas, etc., elas são direcionadas ao Pai, por meio de Jesus, na união do Espírito Santo. Por isso as três pessoas divinas são citadas a todo momento na Santa Missa. Nós, em nossa oração pessoal e comunitária, devemos estender este perfil da missa para fazermos da nossa fé e da nossa espiritualidade uma espiritualidade trinitária. Qual Moisés, que soube colocar-se diante de Deus com toda a humildade, ele até cobria a sua face, mas soube, na confiança do amor de Deus para com a humanidade, apresentar a Deus os pedidos em favor do povo, pedindo a Deus a misericórdia para com o povo, dizendo: é um povo de dura cerviz, difícil de abaixar a sua cabeça, mas nós queremos que o Senhor volte para nós o vosso olhar e nos cure desta ferida que nos afasta de vós. Moisés falava do povo com Deus e falava de Deus com o povo. Assim deve ser a vivência da nossa fé. Antes de nos preocuparmos em falar sobre Deus,
devemos nos interessar constantemente em falar com Deus. Antes de falar sobre as pessoas, uns com os outros, devemos nos cuidar de falar com Deus sobre os nossos irmãos e irmãs, rogando em favor deles. Que o mistério da Santíssima Trindade seja para nós objeto da nossa adoração, do nosso encantamento, da nossa alegria espiritual. O mistério trinitário não é algo proibido de ser decifrado, conhecido pelo coração humano. Ao contrário, Deus se expõe, se apresenta a cada um de nós, se revela a todos nós. É mistério porque é contemplação, é mistério porque é infinito. Mais que nós contemplamos, mais teremos para contemplar. Mais que deciframos, mais temos para decifrar. Não apenas na nossa existência temporal, mas na nossa vida com Ele na eternidade, constará desta contemplação, deste vislumbre de quem está habituado a apreciar, admirar, louvar, adorar aquele grandioso Deus, infinito em seus atributos. Que nós, queridos irmãos e irmãs, que bem sabemos que com o nosso olhar nós podemos ir descobrindo horizontes novos. Por exemplo, quem vai até um mirante para contemplar o horizonte à distância, vai percebendo cada vez detalhes novos, aspectos que não tinham sido percebidos no primeiro olhar. Se ajudado por alguma lente, algum instrumento, vai descobrir mais e mais, porque é imenso o horizonte. Só que Deus não é apenas imenso, Ele é infinito. Nós temos os instrumentos que vêm em nosso auxílio para nós contemplarmos a beleza de nosso Deus. São tantos, podemos considerar que a própria palavra de Deus é um mecanismo que Ele colocou a nosso serviço para nós vislumbrarmos a sua glória eterna. Podemos perceber que a oração é o lugar específico em que nós vamos dar asas à nossa alma, à nossa vida, para degustar a amorosa presença do Senhor. Que a Santíssima Trindade em nossa vida seja o foco essencial. É para Ele que nós caminhamos, é dele que nós viemos, e é nele que nós nos movemos e somos. Assim orientados, podemos aprender com Ele, porque criados à sua imagem e semelhança, Ele se revela através do nosso ser, para que nós não rastejemos apenas no chão dessa história, mas com os pés firmes aqui, tenhamos o nosso coração voltado para Ele, o nosso olhar brilhando pela alegria de saber que Ele está presente. Que nós, queridos irmãos e irmãs, ao celebrar o mistério da Santíssima Trindade, procuremos seguir o seu ensinamento para a harmonia do nosso próprio ser, para a harmonia da nossa vida familiar, para a harmonia da nossa vida comunitária e social,
para que nós possamos perceber que nas diferenças é que se deve construir a verdadeira unidade, que é fruto, sim, do amor. O amor que faz da Santíssima Trindade ser três pessoas em um único Deus. Que nós não fiquemos apenas no campo da razão, sem saber explicar de que se trata. Conhecer, refletir, estudar sobre o tema trinitário é sempre útil. Santo Agostinho nos traz um exemplo formidável. Ele que deixou tantos escritos que tanto auxiliam a todos nós, ele, ao descrever sobre a Santíssima Trindade, saiu caminhando pela praia para descobrir mais o que dizer, o que escrever sobre o mistério trinitário. E naquela caminhada na areia da praia, ele deparou-se com a criança que tinha perfurado um pequeno buraco na areia da praia e carregava água do mar e despejava ali dentro daquele buraco na areia. Perguntou para a criança: o que você está fazendo? Eu vou colocar o mar aqui dentro desse buraco. Santo Agostinho, naquela experiência espiritual que ele teve, ele disse para a criança o que qualquer um de nós iria dizer: jamais você vai conseguir colocar o mar dentro desse buraco aqui na praia. E a criança lhe disse, na experiência mística de Agostinho: é muito mais fácil eu colocar o mar dentro desse buraco aqui na areia do que você explicar o mistério da Santíssima Trindade. Mistério, na etimologia da palavra, já significa contemplação. Que nós, queridos irmãos e irmãs, saibamos conhecer as razões da nossa fé perfeitamente, mas não nos detenhamos nas explicações daquilo que nós cremos, mas saibamos soltar as asas da nossa fé e voar para o coração de um Deus que é mistério e que habita e povoa o nosso ser. Que nós, contemplando a Trindade Santíssima, sigamos, portanto, não a lógica desse mundo, mas a lógica do próprio Deus, que é a lógica do amor. Vamos continuar celebrando, fazendo da nossa vida um movimento trinitário, assistidos por este Deus que habita em nós. Louvado